Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Projeto Semear. Meu nome é Fabiana e eu estou aqui hoje para oferecer a vocês mais uma dica sobre o Excel. Você sabe utilizar a função PROC-V? E você sabe utilizar a função SI? Se não, hoje é o seu dia de aprender. Se você já sabe, é hora de aprimorar um pouco mais o seu conhecimento. Vou partilhar minha tela com vocês para que a gente possa começar a aula. Antes de começar, eu sempre gosto de falar um pouco sobre o Projeto Semear. Bom, o slogan do projeto é Lançando Sementes do Conhecimento. Para que eu possa lançar uma semente, é necessário ter uma boa terra. E a boa terra é você que está aqui hoje assistindo este canal. O objetivo do Projeto Semear é capacitar profissionais a um custo zero. Nós queremos que você que está em busca de recolocação, em busca do primeiro emprego, e você que percebeu e sabe que precisa se capacitar, que você possa receber essa capacitação. Queremos tornar o conhecimento acessível a todo aquele que quer aprender, e não apenas aquele que pode pagar. E queremos, principalmente, te incentivar, motivar você a compartilhar o que você sabe com as outras pessoas. Você é a resposta para uma outra pessoa. Hoje aqui eu quero ser a resposta para você. Vamos lá então para a aula prática. Vamos começar com o PROC-V. Bom, quando usar o PROC-V? Eu vou usar o PROC-V sempre que eu precisar localizar itens em uma tabela ou em um outro intervalo por linha. Então, eu tenho aqui na minha planilha uma tabela que contém a coluna data, a coluna filial, tipo de serviço e quantidade. Eu criei uma empresa fictícia, chamada Pura Beleza, que é uma rede de salões de beleza. Portanto, todos os serviços que estão listados aqui nessa planilha são serviços referentes a este tipo de serviço voltados para a área da beleza. Então, nós temos aqui na cor azul as informações, são informações que foram tiradas de um sistema que tem toda a produção. E nós temos aqui uma coluna que está na cor amarelo, que é o preço unitário. Eu não tenho essa informação aqui neste relatório. E eu preciso extrair essa informação de uma outra tabela. Como que eu faria se eu não conhecesse a função PROC-V? Eu viria aqui, por exemplo, tipo de serviço, alisamento. Eu viria aqui, iria procurar na coluna tipo de serviço da tabela que contém o preço unitário, vou identificar aqui alisamento, quanto custa? R$200. Vou vir aqui e vou preencher R$200. Agora eu vou procurar o tipo de serviço corte. Onde está o corte aqui? Custa R$100. Vou preencher. Muito bom. Porém, a planilha é enorme. Como eu vou preencher um por um? Não tenho tempo para isso. Eu vou utilizar, então, a função PROC-V. Vamos agora aprender a usar a função. Você vai clicar aqui na primeira célula disponível, que é a E6, vai clicar em igual e vai começar a construir a sua função. Então, eu vou escrever PROC-V. Quando você começa a colocar a letra P, o Excel já vai te mostrar uma lista de funções que começam com a letra P. É só você selecionar do interesse. Ok, você vai colocar parênteses, Como eu cliquei 2 vezes, o próprio Excel já colocou um parênteses logo após a palavrinha PROC-V. E agora você vai obedecer ao que o Excel está te pedindo para que você consiga montar a função. Qual é a primeira informação que ele está pedindo? Ele disse, qual é o valor que você está procurando? Então, eu quero saber o preço unitário do tipo de serviço alisamento que está na outra tabela e que tem o tipo de serviço como uma informação comum entre as duas tabelas. Então, eu estou procurando o tipo de serviço alisamento, que está na célula C6. Agora, a função pede para que eu coloque ponto e vírgula. E ele está me perguntando, qual é a matriz tabela? Aonde está a tabela que contém as informações que você precisa?
Eu vou selecionar agora na tabela que contém o preço unitário, eu vou selecionar sempre a partir da coluna que contém o dado comum. Então, a coluna tipo de serviço, eu tenho essa coluna tanto na tabela que eu preciso trazer o preço unitário e tanto na tabela que contém o preço unitário. O PROC-V, você sempre vai utilizar uma regra. Você sempre vai fazer a busca dos seus dados quando você for selecionar a tabela que contém a informação que você precisa, você sempre vai selecionar da esquerda para a direita. Então, você sempre vai na coluna ou na célula que contém a informação comum e você vai dali para a sua direita, para a esquerda, né? Então, você está da esquerda para a direita. Então, onde está a coluna que contém a informação que eu preciso? Coluna tipo de serviço. Então, eu vou dar tipo de serviço e vou arrastar até a coluna que tem a informação que eu preciso, que é o preço unitário. Quando eu fiz isso, eu posso arrastar até a última linha que contém dados dessa tabela. Observe que logo abaixo apareceu uma caixinha, uma informação que diz 15L vezes X2C. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 15 linhas e 2 colunas. A informação duas colunas, ela é muito importante porque eu preciso colocar essa informação na função que eu estou criando do PROC-V. Observe que a próxima informação que o PROC-V está me pedindo é qual é o número índice da coluna. Qual é o número da coluna que tem a informação que você quer trazer? É a coluna número 2, né? A número 1 é essa e essa aqui é a número 2. Dando sequência na fórmula, eu tenho que colocar ponto e vírgula e eu vou colocar agora o número índice, que é o número 2, ponto e vírgula. A próxima informação que ele me pede é: você vai colocar verdadeiro se você quer uma correspondência aproximada. E você vai colocar falso se você quer uma correspondência exata. Eu quero aquele valor específico. No nosso caso, eu quero uma correspondência exata, então eu vou utilizar o falso. Fecho parênteses e ok. A minha função está pronta. Vou clicar em Enter e olha que legal. Ele buscou o valor do alisamento de R$200 e ele trouxe aqui para minha tabela. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui em 200, vou passar o mouse em cima dessa célula, onde que tem a informação do preço, e vou clicar 2 vezes quando aparece esse sinalzinho de mais aqui, olha, onde que tem a célula. Ó, o mouse, eu passei o mouse e virou um maisinho na cor preta. Clico 2 vezes e ele vai arrastar a fórmula para todas as células daquela coluna. Muito legal. Ele trouxe aqui o valor do alisamento, o valor do clareamento, porém, quando chegou aqui no corte, apareceu uma mensagem de erro. O que aconteceu? Como que eu descubro o que aconteceu? Primeira dica, clique em cima da função e ele vai já te dar uma dica de algo que possa ter acontecido. Primeira coisa, ele está buscando o valor procurado está certo, ele está procurando o corte, perfeito. Porém, a matriz tabela houve uma alteração. Observe que ela saiu do lugar, ela se movimentou. À medida em que a função se movimentou, ela também se movimentou. Por quê? Porque eu não travei a minha célula. E agora a gente vai aprender a fazer esse travamento, que é muito importante. Eu vou vir aqui na primeira célula que tem a função. E antes de fazer o travamento, eu vou dar uma dica para vocês que eu coloquei logo aqui ao lado. Bom, uma célula que não tem nenhum tipo de travamento, ela aparece assim, D4, e ali ela está identificando. Quando eu clico aqui, por exemplo, quantidade 300, essa é a célula D6. Então, se eu colocar essa célula em uma função, vai aparecer lá o quê? D6, sem nenhuma trava. Se eu utilizar agora os recursos de trava, sempre que você observar que tem o cifrão, o símbolo de cifrão, antes da letra, que significa coluna, e antes do numeral, isso quer dizer que você travou a célula.
Se você observar que tem um cifrão antes da letra, né, referente à coluna, e não tem nada depois do numeral, apenas antes da letra, isso quer dizer que você travou a coluna, mas você não travou as linhas. Então, a função, a fórmula, ela vai se movimentar nas linhas, mas ela vai permanecer fixa na coluna. Se você observar que o símbolo de cifrão, ele está entre o número da coluna, entre o nome da coluna, que é a B, e o numeral, você vai observar o seguinte: quando tiver dessa forma, você travou a linha, mas você não travou as colunas. Então, a sua função, ela consegue se movimentar entre as colunas, porém, ela vai estar em uma linha fixa, tá bom? No nosso caso, qual é o tipo de trava que eu preciso utilizar? Eu preciso utilizar a trava total, de colunas e de linhas. Então, qual é a informação que está aqui na minha função que eu preciso que fique fixa? É as informações referentes a essa tabela, que é a H6 até a I20. Então, eu vou clicar em H6 e eu vou utilizar um recurso aqui do meu teclado, que é a tecla F4. Quando você dá um F4, você utiliza a trava. E agora eu vou clicar em I20 e vou fazer a trava novamente. Prontinho, agora eu já travei as informações. Ele está buscando os dados apenas desse conjunto de informações que estão aqui nessa tabela. Pode clicar, maisinho, arrastar e olha que legal. O seu PROC-V está pronto, tá bom? Agora eu vou fazer um teste, por exemplo, eu vou lá na última linha. Qual que é o preço da unhas em gel? Vou voltar aqui, unhas em gel 160 e lá estava 160. Então, o PROC-V funcionou perfeitamente, ok? Você sempre pode utilizar essa função quando você precisa tratar uma base de dados com muitas informações. Não precisa ficar digitando uma por uma. Use sempre o PROC-V. Próxima dica da aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar a função se. Bom, quando usar a função se? Eu vou utilizar essa função quando eu precisar verificar se uma condição específica foi satisfeita. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu estou utilizando aquela mesma planilha que eu tinha, porém, observe que a coluna preço unitário, que nós alimentamos através do PROC-V, ela está aqui. E essa planilha, eu preciso agora alimentar com mais duas colunas. Eu criei uma coluna chamada Estado e criei uma coluna chamada Código da Filial. Elas não existiam, são novas e eu estou criando porque essas informações serão úteis para um relatório X que eu preciso criar. Aqui no lado direito, eu criei uma outra planilhinha que vai ser uma cola para que a gente possa fazer a nossa função se. Então, nós temos aqui, para a filial Belo Horizonte, eu tenho aqui o estado, e eu tenho aqui, né, a sigla, e eu tenho aqui o código da filial. Dentro da organização da minha empresa, Belo Horizonte, o código dessa filial é S1. Agora, eu vou utilizar a função se para alimentar essas duas colunas com essas informações que estão aqui. Como que eu uso? Eu vou vir aqui na coluna F, eu vou vir aqui na célula 6, né, que é a primeira, e vou criar a minha função aqui. Então, igual se, quando eu coloco, né, a palavrinha se, ele vai buscar todas as funções que iniciam com SE. A primeira, a que eu preciso utilizar é a primeira. Você pode clicar duas vezes e ele vai abrir aqui, já vai abrir o parênteses para que a gente possa construir a nossa função. Bom, primeira informação que o Excel está me pedindo, né? Qual é o teste lógico? O que você quer checar, né? E que informação você quer que eu traga? Então, qual é a informação que nós vamos fazer? Igual se nós estamos falando da filial. Então, se a coluna onde contém a filial B6 for igual, por exemplo, a Belo Horizonte,
fecho aspas. Sempre que você for digitar um texto, que você quer que ele valide uma informação que é um texto, você vai colocar sempre entre aspas, tá? Então, se a célula B6, que contém as informações da filial, for igual a Belo Horizonte, dando sequência aqui na fórmula, você vai colocar ponto e vírgula, e agora você vai informar qual é a informação verdadeira. Se for Belo Horizonte, eu quero que ele alimente a minha coluna com o estado de Belo Horizonte, que é MG. Ponto e vírgula. Se não for, se tiver errado, se lá não for Curitiba, se lá não for Belo Horizonte, é Curitiba no caso, eu quero que ele alimente com a palavrinha outro. Então, fecho parênteses. Então, se B6 for igual a Belo Horizonte, Minas Gerais. Ponto e vírgula. Se não for Belo Horizonte, é para colocar outro. Vou dar um Enter. Ele já mostrou que é outro porque eu tenho aqui Curitiba, né? Eu vou fazer um filtro, por exemplo, vou fazer um filtro aqui de alisamento. Agora nós temos aqui de várias filiais. Vou clicar 2 vezes aqui e ele vai arrastar. Observe que só onde que tem Belo Horizonte é que apareceu o MG. Então, eu utilizei a condição se para poder fazer um teste lógico referente a um argumento específico. Porém, eu quero que ele alimente a sigla do estado de Curitiba e de São Paulo também, em uma mesma função. Como que nós vamos fazer isso? Vou voltar aqui, limpei o meu filtro. Eu consigo colocar mais de um argumento na minha função. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, aonde tem a validação, onde ele me informa se ele não achou, eu vou apagar e eu vou dar continuidade na minha função. Como que eu faço? Eu utilizei o primeiro se para poder validar se for Belo Horizonte. Agora eu vou colocar um novo se, abre parênteses, se B6 é igual, abre aspas, São Paulo, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, qual que é a sigla do estado? SP, ponto e vírgula. Eu tenho mais um argumento, agora eu quero saber referente a Curitiba. Então, eu coloco se, abre parênteses, B6 é igual, abre aspas, Curitiba, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, se for Curitiba, é para colocar qual sigla? BR, fecha aspas. Ok, eu já tenho agora os 3 argumentos que eu preciso, ponto e vírgula. Se eu já coloquei todos os testes lógicos que ele precisa fazer, agora eu vou colocar a informação, caso ele não ache, o que eu quero que ele coloque? Abre aspas, outro, fecha aspas. Agora eu vou concluir a minha função. Eu vou fechar o parênteses. Observe que apareceu um parênteses na cor roxa. Isso quer dizer que eu fechei referente a esse primeiro argumento. Agora eu vou colocar um novo parênteses. Observe que apareceu na cor verde. Isso significa que eu fechei referente a este segundo argumento. Então, eu fechei referente a este e a este. E agora eu vou colocar o último na cor preta e eu fechei agora todos os argumentos. A minha função está pronta. É só você dar um Enter e perfeito. Clique em cima da célula, passa o mouse, quando aparece o sinalzinho de mais, duplo clique e perfeito, ó. Todas as informações já foram preenchidas e ele não achou não apareceu nenhum com o outro porque nós colocamos tudo certinho, né? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, em Curitiba, ao invés de ser Curitiba, eu tivesse colocado, por exemplo, Rio de Janeiro, olha só, já iria aparecer como outro, porque não tem Rio de Janeiro na minha lista. Vou voltar aqui, perfeito.
E vou fazer agora mais uma condição se, porque eu preciso alimentar o código da filial. Bom, eu posso construir a função do zero, como eu fiz aqui com a coluna referente ao estado. Mas, como o meu teste lógico é referente à filial, eu vou utilizar a mesma função. Vou dar uma dica para vocês. O que você pode fazer? Você vai selecionar, Ctrl C, vai dar um Enter, vai clicar na célula que você precisa, vem aqui na barra de função e clica Ctrl V. Agora você só vai substituir as informações. Se Belo Horizonte, eu quero que ele coloque S1. Se São Paulo, eu quero que ele coloque S2. Se Curitiba, eu quero que ele coloque S3. Só com letra maiúscula, S3. Vou dar um Enter. Olha só como que foi rápido. Cliquei, duplo clique, prontinho. Minhas duas informações foram preenchidas utilizando a função se, aonde você faz um teste lógico, onde você faz uma checagem para ver se as informações, onde as informações que você precisa que serão alimentadas de acordo com o teste que você fez. Se o que você está checando não faz parte da tabela, ele vai te dar a informação mostrando, olha, não é isso, não está certo. Tá bom? Isso ajuda muito na hora de você fazer relatórios, você pode criar colunas que não existem, não existe na planilha base. Você pode criar essas colunas através da função se, e aí você pode ter opções de filtro, e você pode fazer vários tipos de análise, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e que seja muito útil aí no dia a dia de vocês. Conte com a gente e esteja sempre aqui acompanhando os vídeos do canal. Se inscreva aí no nosso canal, dê o seu ok, o seu joinha aí para o nosso vídeo e eu quero te agradecer. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.